Bom dia, irmãos. Hoje nós temos o privilégio novamente de adorar ao Senhor. Eu quero desejar para você um bom domingo, que esse seja um dia abençoado, que você esteja aí no seu lar, no seu trabalho e possa adorar o Senhor de onde você está. Eu quero ler uma palavra aqui que fica em Salmos. Diz assim, todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão que comer em tempos de fome. Essa é uma promessa para nós, de Deus, que não faltará o pão. Isso é promessa repetida. O pão não falta para o justo e você pode se colocar diante do Senhor na sua casa e cantar aí com todo o coração, com alegria, que o seu alvo é Cristo. Vamos louvar ao Senhor. E adoramos a Deus. Obrigado, Pai, pelas tuas promessas. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e em meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. Dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho dessa estrada. Eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar. Diga aí de onde você está. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Louvado o nome do Senhor. Você pode com Ele andar sobre as águas. Ele é o meu abrigo em dias maus.
Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha canção, minha canção e o meu louvor. Diga daí, se o sol se pôr. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Um convite para adorarmos ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia.
nossa vida, que o Senhor esteja em nosso meio, Senhor, pois o Senhor é o dono da nossa vida, o Senhor é dono do meu viver, do fato de eu existir aqui, Senhor. Muito obrigada porque podemos estar te louvando, te adorando. Muito obrigada porque o Senhor tem feito tantas coisas boas em nossa vida, mesmo em meio a tanta tribulação, tanta coisa acontecendo, mas o Senhor está conosco. Sentimos o seu agir, o seu atuar, Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém, Deus. Amém. Bom dia, irmãos. Estamos aqui para mais um domingo. Graças a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá para aprender mais da Sua palavra, para estudarmos junto, para cada dia nós procurarmos servir melhor ao Senhor, que foi essa missão que Ele nos deixou. Na verdade, como igreja, como representante de Cristo na Terra. Para nós representarmos alguém, a gente tem que saber muito bem sobre esse alguém. E é por isso que nós aprendemos a palavra de Deus. Para cada dia mais sermos representantes de Deus aqui na Terra. Não é verdade? Muito bem. Nessa revista nós estamos aprendendo sobre o que é a igreja. Nós já aprendemos alguns domingos, a gente já está aprendendo o que é a igreja propriamente dito, como é a eclésia que a gente aprendeu. Domingo passado o Fábio apresentou o que é a igreja mesmo e deu uma pincelada na missão da igreja que a gente vai aprender mais para frente. E hoje nós vamos ver na Bíblia algumas figuras que representam essa igreja, para que a gente possa ter um entendimento muito melhor. Jesus, quando estava na Terra, ele usava parábolas para que as pessoas entendessem a sua mensagem, com histórias que a pessoa estava acostumada, com histórias que as pessoas tinham convivência no dia a dia. E ele utilizava dessas histórias para que a mensagem dele fosse difundida, que as pessoas conseguissem entender. E essas figuras que a gente vai aprender na Bíblia representam a igreja e nos dá um entendimento muito melhor com aquilo que a gente tem convívio do dia a dia, para a gente fazer a analogia e saber exatamente o que Deus considera como igreja. Nós vamos aprender algumas figuras que representam a igreja que foram descritas na Bíblia, para que as pessoas entendessem o que Deus queria da sua igreja. Eu coloquei esse fone de ouvido aqui, estilo Galvão Bueno, para que a mensagem possa ser passada melhor, que a qualidade do som passe um pouco melhor. Cada dia a gente vai tentando fazer melhor para que os irmãos possam entender cada vez mais a palavra de Deus, que nós também possamos saber expressar o que Deus quer da gente, o que a revista quer passar para a gente, o que a igreja quer passar de mensagem para cada irmão, para que no meio dessa pandemia, com distanciamento social, nós possamos passar e sair do outro lado mais forte, mais robustos e mais alimentados da palavra de Deus. Lição 4 da revista, para quem tem revista, as figuras bíblicas da igreja 1. Domingo que vem a gente vai voltar aqui e vai falar sobre mais figuras. Hoje a gente vai falar de duas figuras que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Texto básico, 1 Coríntios 12, versículos do 12 ao 31. O texto devocional, Romanos 12, do 3 ao 8. E o texto-chave, João 17 e 21. Vamos ler o texto-chave para começar? João 17 e 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que versículo maravilhoso, né, irmãos? A fim de que todos sejam um, todos sejam um. E como és tu, ó Pai, Jesus falando para Deus, como és tu, ó Pai, em mim, em Jesus, e eu em ti, como uma única pessoa, também que nós, como igreja de Deus, sejamos um também, para que o mundo creia que nós somos representantes de Deus na terra, que tu me enviaste, que Deus enviou Jesus Cristo. Que versículo maravilhoso. Na verdade, irmãos, vamos começando com esse versículo maravilhoso que a gente tem aqui para estudarmos hoje. Muito bem. Como eu falei, a gente vai aprender sobre algumas figuras que Deus deixou na Bíblia, que Jesus colocou na Bíblia,
que foi descrito na Bíblia para que representar a igreja. Antes de mais nada, eu quero parabenizar mais uma vez o pastor que fez aniversário a semana passada. Parabéns, pastor. Você é bênção na nossa vida. Deus, há 15 anos atrás, escolheu o irmão, o pastor, para estar no nosso meio, porque ele sabia lá na frente que, entre outras coisas que aconteceram nos 13 primeiros anos, mas ele sabia também o que ia acontecer no 14º ano, no 15º ano, que seriam tempos tenebrosos que a gente ia passar, tanto com a construção da igreja, quanto na pandemia do país inteiro. Mas Deus sabia que nós precisávamos de um pastor com a característica do irmão, que a gente olha, pode estar passando qualquer tempestade, que a gente olha para o rosto do irmão e vê a tranquilidade. E isso tranquiliza toda a igreja, e isso Deus quis quando escolheu o irmão. Parabéns, feliz aniversário novamente, que Deus abençoe o irmão, a sua família toda, e te conceda mais uns 50, 100 anos para frente, maravilhosamente na sua presença. Muito obrigado, Deus, pela sua presença no nosso meio. Muito bem. Quais são as figuras que a gente vai aprender hoje? A gente vai aprender a igreja como corpo e a igreja como noiva. Essas são as figuras representadas na Bíblia que nós vamos aprender hoje aqui. A primeira figura, o corpo. A primeira figura, o corpo. Essa é a primeira figura que a gente vai aprender hoje. Corpo. Sim, a igreja é corpo. Corpo de quem? Corpo de Cristo, que é a cabeça, não é verdade? Corpo de Cristo na terra. Quando Jesus estava na terra, como que era o corpo dele aqui na terra? Como que era? A gente não precisa lembrar a história de Jesus na terra, mas mesmo assim vamos passar um pouquinho. Jesus nasceu na manjedoura, seu corpinho pequenininho, como toda criança, começou a crescer, começou a se fortalecer. Jesus, ao ficar maior, ele aprendeu a palavra do próprio Pai dele, que é Deus. Ele se abasteceu da palavra de Deus. Ele buscou, ele orou, ele buscou estar na presença de Deus através do seu corpo aqui na terra que as pessoas conseguiam ver. Jesus, com esse conhecimento, ele começou a pregar, ele começou a ensinar, ele começou a difundir a palavra dele aqui na terra. Ele começou a falar, começou a multiplicar as boas novas que o Pai tinha mandado para ele fazer aqui na terra, através do quê? Do seu corpo aqui na terra. E foi passando o tempo, Jesus cumprindo a sua missão, e esse mesmo corpo que cresceu, se fortaleceu, buscou a Deus e repassou a mensagem para todas as pessoas, esse mesmo corpo sofreu. Ele foi xingado, ele foi chicoteado, ele foi cuspido, ele foi humilhado. E colocaram a coroa de espinho, atravessaram uma lança de um lado para outro, nesse corpo de Cristo aqui na terra. Ele sofreu, ele suou sangue, ele padeceu, o seu corpo sofreu. Jesus morreu, o seu corpo morreu. Ele morreu aqui na terra, o seu corpo estava morto. Porém, depois de 3 dias, ele ressuscitou. Ele ressuscitou num corpo glorificado, num corpo maravilhoso, num corpo que subiu aos céus. Subiu aos céus. Mas aí eu te pergunto, e na terra? Como que ficou? Como que ficou? Jesus na terra, enquanto ele esteve na terra, o seu corpo era visível. O seu corpo estava aqui representando, passando a mensagem. Mesmo no sofrimento, era um corpo que estava representando ali, que estava visível às pessoas. E agora que ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus? Como ficou na terra? O seu corpo continua visível, irmãos. O seu corpo continua visível. O seu corpo continua levando a palavra de Jesus para as pessoas. O seu corpo continua sorrindo, aprendendo, buscando a Deus, sofrendo e padecendo por essa palavra também. Seu corpo continua na terra. Continua na terra. Como que continua na terra se ele morreu e ressuscitou e foi para o céu?
Nós, como igreja de Deus, somos o corpo visível de Jesus na terra. Nós temos a missão, continuar a missão de levar a palavra dele para todas as pessoas, de forma visível, de forma que nós possamos representar ao próprio Jesus na terra para as pessoas. Essa é ou não é a mais maravilhosa de todas as missões que alguém pode ter, como sendo o corpo visível de Jesus. Que coisa maravilhosa, não é verdade, irmãos? Chega a deixar a gente extasiado de tanto perplexidade quando a gente para analisar exatamente o que é a igreja. A igreja é muito maior do que a gente pensa. Tem gente que acha que a igreja é só um ajuntamento de pessoas, um encontro, algo parecido, alguém falando e alguém escutando. Porém, a igreja é muito mais que isso. A igreja é Cristo na terra sendo representada. Deus deixou a igreja como corpo de Cristo visível na terra para levar a sua mensagem. Que responsabilidade! Muito bem. E como que esse corpo deve ser? A unidade do corpo de Cristo. Tá na revista, tá, irmãos? Tópico 1, a unidade do corpo de Cristo. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Muito bem. Jesus, ele é a cabeça. E a igreja de Cristo é o corpo. Essa analogia de corpo, irmãos, está só no Novo Testamento. O corpo foi representado no Novo Testamento. É uma metáfora comum até no Novo Testamento de ser feito, de ser colocado. Paulo descreveu nas suas cartas a Roma, a Coríntio, a Éfeso, a Colossos, como o corpo de Cristo. No Velho Testamento não tem essa analogia, mas no Novo Testamento foi bastante utilizado como igreja, como corpo de Cristo. E o que fica bem claro para a gente é que Cristo é a cabeça da igreja. Isso a gente não pode ter dúvida. Vamos ver algum versículo? Efésios 1, 22 e 23. Versículo 22. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Quem? Jesus. Que é o seu corpo. Quem? A igreja. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E sujeitou todas as coisas aos seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu. Deus o constituiu a Jesus como cabeça da igreja. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Se Cristo é a cabeça, irmãos, qual a relação da igreja com Cristo? A cabeça, o corpo para estar vivo, ele tem que estar unido à cabeça. Nós temos Cristo como nossa cabeça, a cabeça da igreja, e a cabeça tem qual função? A cabeça alimenta, a cabeça direciona, a cabeça escuta, a cabeça vê, a cabeça antecipa, a cabeça pensa, a cabeça direciona todo o resto do corpo. A cabeça emana os nutrientes entram pela cabeça. Os nutrientes, o ar que a gente respira entra através da cabeça. A cabeça que é Cristo emana a vida para o resto do corpo, a vida para a sua igreja. A nutrição vem através de Cristo, que é a cabeça. O corpo só é vivo se a cabeça estiver viva. Não é verdade? Tanto é que quando a pessoa morre, o cérebro da pessoa morre, é dada como morto. Não é verdade? O cérebro parou, a pessoa está viva por aparelhos, o corpo está vivo ali, mas está condenado. A única coisa que resta é doar os órgãos, porque a cabeça morreu, o cérebro parou. Então, Cristo emana a vida para a igreja. Cristo emana o alimento, Cristo emana o direcionamento, Cristo emana a palavra, Cristo emana a direção. Cristo antecipa as coisas, ele vê as coisas. Cristo é a nossa cabeça e nós somos a igreja. Muito bem, vamos ver outro versículo aqui. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em
particular. Nós somos membros do corpo de Cristo. Cristo, o corpo dele, do próprio Cristo na terra, um corpo visível. Nós somos seus membros, cada um em particular, cada um fazendo a sua parte, cada um com uma função. Nós somos membros do corpo que a cabeça é Cristo. Vamos ver um outro versículo? Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. E nós por Ele. Esse é o nosso Jesus Cristo. Ele é aquele que direciona toda a função da igreja. É aquele que a gente aquele que a gente tem como nossa única razão de ser como igreja. É Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja. Não é verdade? Muito bem. Jesus, ele quer que nós sejamos um corpo unido, um corpo único, um corpo totalmente coordenado. Totalmente coordenado. Muitas vezes a gente ouvimos, até nas cartas de Paulo, ele tinha preocupação das divisões. Quando ele escreveu a carta para Coríntios, ele falou sobre alguns irmãos que estavam tendo divisão. Que uns falavam assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. E aí Jesus falou, não pode isso acontecer. E a preocupação de Jesus é que sua igreja esteja dividida, esteja em dois pensamentos. O corpo tem que ser um, tem que ser coordenado. Quando a perna direita vai para frente, a esquerda tem que ir para trás. Quando a perna esquerda vai para frente, a direita vai para trás. Senão, a pessoa não consegue andar. Não é verdade? Muito bem. Toda a nossa vida e nossa nutrição emana de quem? De Jesus. É como sangue que passa por todo o corpo. E ele emana, igual está na figurinha. O alimento vem da cabeça e vai para todo o corpo. E ele emana a vida. Ele emana a nutrição. Ele emana a melhor coisa que nós possamos ter, que é vida e vida em abundância. Deus emana, a cabeça emana para o corpo toda essa vida. E é como o sangue passa por todo o corpo, também a palavra que Jesus nos deixou. A nutrição que Deus nos passa, que Jesus nos deixa, emana para todo o corpo através da união dos membros. Através da união dos membros. Então a lição principal desse primeiro tópico é: Cristo é a cabeça, nós somos o corpo e nós temos que ter a união. União em Cristo. Muito bem. Primeiro ponto, Cristo é a cabeça. Segundo ponto, o corpo é um. O corpo é um. Não existe dois corpos em uma mesma pessoa, né? Não existe. Aquela pessoa tem dois corpos. Não, se tem dois corpos, mesmo que seja grudado, são duas pessoas. São gêmeos siameses, mas são duas pessoas diferentes. Na verdade, não existe dois corpos para a mesma pessoa. São diferentes. São diferentes, né? Tem diversidades de membro. No ponto 2 da revista, aí, se vocês quiserem cumprir. Acompanhar aí no tópico 2 da parte 1, tá? O corpo é um. Vamos ver, 1 Coríntios 12, do 12 ao 13. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Que coisa maravilhosa. O corpo, ele é um. Não existe pé direito, pé esquerdo, mão direita, mão esquerda, dedinho mindinho ou dedinho polegar. Todos fazem parte de um mesmo corpo. Se um sofre, se um padece, todos padecemos. Na verdade, todos padecemos. Todos nós padecemos. Quando tem uma infecção na unha encravada do pé,
Quando dá infecção mesmo, o que acontece com o corpo? Todo o corpo sente a febre, porque nós estamos ligados. Não existe membro mais importante que outro, nem que um. Todos nós somos importantes. 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Nós, como igrejas, temos que ser unidos. Ah, aquele irmão canta melhor que eu, aquele outro. Cada um tem sua função, a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas nós temos que ser um único corpo. Nós temos que ter união. Nós temos que ter comunhão um com o outro. Nós temos que estarmos unidos como igreja. Se nós estamos juntos, nós passamos por qualquer vendaval, por qualquer dificuldade. Juntos nós somos mais fortes, porque nós somos o próprio corpo de Cristo. Se nós temos união, nós somos o corpo de Cristo na terra. Muito bem. 1 Coríntios 1:13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Olha a preocupação, olha que ponto que chegou a preocupação da divisão na igreja. Porque como nós somos corpo, Paulo perguntou, está Cristo dividido por acaso? Se nós tivermos divisão dentro da nossa igreja, dentro da igreja, como membros, é como se Cristo fosse dividido, é como se Cristo fosse rasgado ao meio. Isto é a igreja dividida. E aí a preocupação de Paulo chegou ao tal ponto de falar, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Será que o sacrifício de Jesus não foi aquilo que está descrito? Ah, irmãos, foi muito mais do que isso. Então, divisão na igreja significa um corpo dividido. E o corpo de quem que a gente está representando? O corpo de Jesus. Temos que tomar cuidado, não temos, irmãos? Nossa responsabilidade é muito maior. Quando nós colocarmos nossa vaidade em primeiro lugar, dentro da igreja, tá tudo errado. Porque Cristo é a cabeça, como nós aprendemos. Se nós somos só apenas seus membros, nós temos que fazer a nossa missão, a nossa função. Porque aí nós seremos um corpo representando Cristo. União da igreja entre os membros e com Cristo. Nós somos um único corpo. Não importa se você é o dedo mindinho ou se você é o braço direito, o braço esquerdo, a perna, pé direito, pé esquerdo, o dedo mindinho ou o dedo polegar. Nós fazemos parte do corpo. Nós somos um único corpo. No corpo, nenhum membro é igual ao outro. O dedo mindinho da direita não é igual ao dedo mindinho da esquerda. Porque cada um é um. Porém, todos somos um corpo. Não é maravilhoso, irmãos? Nós não temos que valorizar isso? É sensacional. Muito bem, como eu acabei de falar, cada membro tem a sua função. Com certeza. Ninguém tem a mesma função do que o outro, exatamente igual. Se a pessoa A cantar no domingo, não vou falar nomes, né? E a pessoa B cantar no outro domingo, não é a mesma coisa, não é a mesma pessoa, não é o mesmo louvor. Cada um tem a sua função, cada um faz a sua parte. Cada membro do corpo tem a sua função. É diferente. Se você falar assim, ah, não, porque eu sou um membro da igreja que não tem função. Eu não faço nada na igreja, eu não sou importante na igreja. Você é importante. Você é importante. Um dedo mindinho na igreja. O que é um dedo mindinho no corpo? Ah, não, dedo mindinho serve para nada. Para que serve o dedo mindinho do pé? Me explica. Para que serve um dedo mindinho para um pé? Não serve para nada, não é verdade? Parece que não serve para nada. Mas eu queria te apresentar um ossinho chamado quinto metatarso. Tem um osso chamado quinto metatarso. Sabe o que é esse osso? Esse osso é um ossinho minúsculo que segura o dedo mindinho. Então ele seria pior que o dedo mindinho, porque ele é o ossinho que segura o dedo mindinho. E esse quinto metatarso
quebrado fez o Neymar, o grande jogador, perder as finais da Liga dos Campeões do ano passado. Quinto metatarso, o ossinho que segura o dedo mindinho, fez um jogador famoso perder uma final onde milhões e milhões de dólares estavam envolvidos, milhões e milhões de pessoas estavam ligadas naquilo, e o quinto metatarso quebrou. O ossinho que segura o dedo mindinho quebrou no pé dele. E ele teve que ficar de fora daquele grande evento que estava programado há muitos anos, há muito tempo. Tá vendo como todo o corpo é importante? Assim é na igreja. Se você é uma pessoa, o que você faz na igreja? Qual a sua função na igreja? Eu vou no culto de oração na quarta-feira, sento no meu cantinho, abro minha boca, levanto e vou embora. Eu só faço isso. Mas a sua função está ali, porque alguém preparou uma mensagem, alguém investiu tempo em preparar, se dedicar para estar ali, para passar uma mensagem, e você está sentado ali para ouvir aquela mensagem. A sua função ali é ouvir aquela sua mensagem. Todos nós, como membros da igreja, temos nossa função. E se nós não fizermos nossa função, nós sobrecarregamos outras pessoas. Na verdade, não dizem que no corpo, quando você perde um sentido, os outros ficam mais aguçados, né? Quando a pessoa perde a visão, o ouvido dela fica muito mais aguçado, o tato dela fica muito mais apurado, o senso de direção dela, não é? Por que isso? Porque as outras funções são sobrecarregadas por falta de uma. E se a gente faltar com a nossa função na igreja, alguém vai fazer. Alguém vai ser sobrecarregado. Nós deixaremos, se a gente deixar de fazer a nossa função, nós deixaremos de fazer parte daquele corpo. Do corpo de quem? Não esqueçamos? De Cristo. Cada membro tem a sua função. E cada função é importante. É importante no corpo de Cristo. Vamos ler alguns versículos? 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, que seja ela segundo a medida da fé. Cada um tem a sua importância. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, na igreja também a gente tem muitos membros. Cada um tem a sua função. Nem todos têm a mesma operação. Nem todos são cantores. Já pensou se na igreja só tivesse cantor? Quem iria ouvir quem estava cantando? Quem iria tocar? Já pensou se na igreja só tivesse pastores? Quem iria ouvir a mensagem? Já pensou se na igreja só tivesse operador de som? Só tivesse cameraman? Já pensou? 200 cameraman e ninguém para ser filmado. Todo mundo tem a sua função na igreja. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se Deus deu um dom para você, você buscou o dom, exerça a sua função. Exerça seu dom que Jesus deixou para nós, que Deus nos deu de presente. Cada membro precisa um do outro. Que interessante. Cada membro precisa um do outro. Na verdade, o que seria do pé se não fosse o tornozelo? O que não seria do tornozelo se não fosse a perna? Né? O que seria da perna se não fosse o joelho? O que se não fosse do joelho se não fosse a coxa? O que não seria da coxa se não fosse o quadril? Na verdade, cada membro depende do outro. Cada membro depende do outro, na verdade? O coração é o mais importante. O que seria do coração se o pulmão não respirasse? Não é verdade, irmãos? Não é isso? O importante é o estômago. O que se não fosse do estômago, se não fosse o intestino, se não fosse a bexiga? Nada, irmãos. Nada. Todo mundo, todo membro depende um do outro. 1 Coríntios 12, versículo 21 ao 22. E o olho não pode dizer não, e o olho não pode dizer para a mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. São necessários. Se você acha que sua unha do dedo
é menos importante, arranca essa unha para você ver. Você vai topar o seu dedo em todos os lugares que você nem imaginava que existia. Você não dá importância porque ela está ali cumprindo a sua função que você nem percebe. Deixa, quando você machuca a unha, que você sente que dor na unha. Você nem lembra que a unha existe, mas quando ela está com problema, você vai saber que ela existe e ela vai te incomodar. Porque todas as funções, até aquela que parece a menos importante, é muito importante. Você que está aí do outro lado assistindo esse vídeo, você não sabe como que você é importante. Importante para todos nós, para a igreja continuar, para o corpo de Cristo levar a mensagem todos os dias. Todos os dias para as pessoas. Todos nós somos importantes. Não existe o menos importante e o mais importante. Todos nós somos membros de um único corpo, o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 24 e 25. Porque os que em nós somos mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidados uns dos outros. Deus formou o corpo e deu muito mais honra aos que pareciam ter falta dela, os que pareciam ter menos honra, para que não haja divisões no corpo, mas antes tenham membros igual cuidado uns dos outros. O corpo humano é uma das coisas mais maravilhosas que existe, não é, irmãos? O corpo humano é uma das coisas mais maravilhosas que existe. Aqueles filmes que mostram o corpo sendo fecundado, sendo formado no ventre da mãe. Que coisa linda, né, irmãos? Até envelhecer, até ficar velhinho, até falecer, o corpo está em completa mudança. Ele está mudando todos os dias. É lindo demais. E assim como Deus fez o corpo perfeito, também criou a sua igreja perfeita. E não deve haver divisões, porque aquele que parece não ter honra é o que Deus honra sempre. 1 Pedro 4,10. Cada um administre aos outros o dom como um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Olha que coisa mais maravilhosa, irmãos. Que cada um administre a quem? A você mesmo? Porque eu vou cantar para minha honra, para minha glória, porque eu sou muito bom cantor. Nada disso. Se você tem um dom de cantar, você canta para os outros, para que seu dom seja edificado para os outros. Nós temos que administrar nossos dons para as outras pessoas, não para nós. Não é verdade? E que nós façamos isso para os outros assim como nós recebemos, como bons despenseiros da multiforme graça de nosso Deus. Que coisa mais linda, né, irmãos? Muito bem, nós aprendemos sobre o corpo e agora a gente vai aprender sobre a noiva. O corpo representa Cristo como cabeça e nós, como igreja, como seus membros, não é verdade? Muito bem, então agora a gente vai aprender um pouquinho sobre a noiva. Muito bem, a pureza moral é o primeiro ponto que a gente vai ver como representante da igreja. A noiva agora é a figura que a gente aprende como representante, como a figura que representa a igreja nessa nossa analogia aqui, para que a gente possamos aprender melhor o que é a igreja. Primeira coisa, primeiro ponto da noiva, a sua pureza. Está sendo deturpado no mundo a figura da noiva, aquela noiva vestida com vestido branco, a sua representatividade daquela figura está mudando um pouquinho nos dias atuais. Na verdade, irmãos, o mundo está deturpando as coisas que Deus deixou como representação. Porém, nós sabemos que a noiva, ela representa a pureza. Primeiro ponto, a pureza. Vamos ler? 2 Coríntios 11, 2. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Nós estamos sempre sendo preparados como uma noiva pura e virgem
para Cristo. O que isso significa, irmãos? Que nós, como igreja, temos que ser um oásis da moral no meio do mundo, porque nós representamos o próprio Cristo, nosso noivo. Nosso noivo é Cristo. E nós temos que ter a moral inabalável. Nós, nos últimos dias aí, vemos coisas horríveis a respeito de pessoas que se dizem representantes do Evangelho. Mas essas pessoas não são representantes do Evangelho. Essas pessoas são representantes do inimigo, querendo que mais pessoas fiquem confusas e se confundam com a palavra de Deus. Essas pessoas não são representantes de Cristo. Elas são representantes do inimigo, que usa a vida dessas pessoas para que muitas pessoas tenha descrédito na palavra de Deus. E isso é coisas horríveis, porque a moral da noiva tem que ser inabalável, não é verdade? Efésios 5, 25 e 28. Vós, marido, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Como que os maridos devem amar? Os maridos amam as suas esposas, como Cristo também amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Para que Cristo entregou pela igreja, irmãos? Para santificar, para purificar. Purificar como? Pela palavra. Para ela apresentar a si mesmo, de que jeito? Gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha como o noivo, Cristo, quer que a sua igreja se apresente a ele, a sua noiva se apresente a ele, a igreja. Ele se entregou por ela. O sacrifício de Cristo na cruz foi para santificar, purificar a igreja pela sua palavra, para que nós possamos representar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. As mulheres muitas vezes para casar, não é que ela toma um banho, ela passa o dia inteiro no dia da noiva dentro de uma banheira lá, se preparando, se perfumando, se maquiando, se limpando, fazendo a unha, fazendo o cabelo, fazendo o pé, fazendo tudo, né? Praticamente faz a própria uma noiva nova durante o dia da noiva. Tudo isso para quê? Para se apresentar diante do noivo no dia do casamento, sem ruga, sem mácula, se apresentando gloriosamente, na verdade, sem nada diferente disso. Por isso que a noiva vai para o dia da noiva, na verdade? Assim é a igreja para se apresentar diante de Deus. Nós temos que nos preparar, nos santificar, nos purificar, nos perfumar com a palavra de Deus para se apresentar diante do noivo. Muito bem. Primeira coisa que nós aprendemos, santificação, purificação para nos apresentarmos perante o noivo. Coisa maravilhosa, não é verdade, irmãos? Muito bem. Segundo ponto da noiva é a pureza doutrinária. Vamos ver? Um versículo? 2 Timóteo 4, 3 e 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Olha isso, irmãos. Porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina. Olha o que Deus quer da gente como igreja. Ele quer que a gente tenha tanta firmeza naquilo, no nosso propósito, no noivo, que a gente acredite tanto no noivo, que nós não possamos dar ouvido
as doutrinas erradas que tem por aí. Muitas pessoas se preocupam com doutrinas que são pregadas por aí. Ah, porque fulano prega aquilo, porque ciclano prega aquilo, porque está difícil saber o que é certo e o que é errado. Não, irmãos. Isso não deve nos preocupar, porque nós sabemos qual é a sã doutrina. E o que nós sabemos e o que nós acreditamos no noivo, através da sua palavra, para que nada disso nos atinja. Porque virá tempo que muitos não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Acumularão para si pessoas que falam o que elas querem ouvir. Muitas pessoas querem que os pregadores, que os pastores falam aquilo que elas querem ouvir. Mas na realidade os pastores têm que falar aquilo que Deus deixou escrito na sua palavra. 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Assim seja. Se a noiva acredita no noivo pela sua palavra, se a noiva conhece o noivo tão profundamente, tão intimamente, que ela acredita naquilo que ele fala, assim é a igreja, que cresce na graça e no conhecimento, assim como nos primeiros slides a gente viu Jesus. Jesus ele nasceu e cresceu na graça e no conhecimento, passou aquilo, sofreu, morreu, mas ressuscitou e deixou a gente como sua noiva na terra, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento e sermos uma fortaleza contra as sãs doutrinas que aparecem para nos desviar para a direita ou para a esquerda. Mas nós continuamos firme na rocha, que é a palavra de Deus. Conclusão, irmão, concluindo. Somos o corpo de Cristo. O primeiro ponto que a gente aprendeu foi sobre o corpo de Cristo. Então, o que nós aprendemos? Que devemos ser submissos a Cristo, a cabeça. Devemos viver unidos como parte de um único corpo. Devemos depender um dos outros. Devemos descobrir e desenvolver nossos dons. Nossos dons para quem? Para o outro. Devemos dar valor ao esforço de cada irmão da igreja. Todos são importantes. Somos também a noiva de Cristo e devemos nos guardar puros, com moral para Cristo, o noivo. Devemos evitar toda forma de imoralidade sexual, como noiva de Cristo. Devemos zelar pela pureza doutrinária, não nos desviar para a direita nem para a esquerda. Devemos confrontar com a Bíblia toda nova doutrina ou profecia, crescendo e se fortalecendo na graça e no conhecimento. Devemos aguardar ansiosamente a volta de Jesus. É isso que nós, como Igreja de Cristo, somos aqui na terra representantes de Cristo. Somos o corpo de Cristo, somos a noiva de Cristo e as pessoas nos veem. E nós temos que ter consciência dessa nossa responsabilidade. Muito obrigado pela atenção dos irmãos. Bom domingo, à noite, nesse mesmo canal, um novo culto. Deus abençoe cada um dos irmãos. Muito obrigado e até mais. Um abraço.